É um prazer estar aqui com vocês. O trânsito paulista pode causar surpresas inesperadas a um carioca. Apesar de ter largado o meu motorista, pego o motorista de táxi para pegar a via expressa. O motorista não sabia chegar até aqui apropriadamente, de modo que eu peço desculpas a todos pelo atraso. Indesculpável. Mas foi um prazer chegar a tempo de ouvir a excelente apresentação do professor Paul Kennedy. Eu me lembro muito bem, e vários de vocês, estou seguro, aqui presentes, tiveram a oportunidade de ler várias das suas obras, em particular o seu clássico Ascensão e Declínio de Grandes Potências, em que ele mostra, com enorme perspectiva histórica, chegando, o livro foi publicado em 1988, como é que impérios, ao se overstretch, ao se expandirem, e a tendência de impérios é de se expandir, eles acabam assumindo compromissos e responsabilidades que acabam significando, por vezes, um comprometimento excessivo dos recursos militares, econômicos, políticos e diplomáticos que tem à sua disposição, e ele aplica isso ao caso dos Estados Unidos no final da década dos 80. Mas deixe-me começar, rapidamente, vou falar em linguagem telegráfica, vou comentar o que ele mencionou aqui, mas lembrando uma coisa que eu acho que é importante. O Eric Hobsbawm chamou o século XX, corretamente, ao meu ver, do curto século XX, chamando a atenção que o século XIX, na verdade, terminou com a Primeira Guerra Mundial e concluiu o século XX, na verdade, na virada dos anos 80, quando o professor Paul Kennedy escreveu o seu livro, logo depois, início dos anos 90, quando nós tivemos, numa sequência, a queda do Muro de Berlim, o colapso do Império Soviético e a fragmentação da sua zona de influência em 28 países legalmente soberanos, a clara emergência da China, já depois de 10 anos de reformas modernizantes sobre Deng Xiaoping como potência global no novo século, o fato de que a Índia fez suas reformas no início dos anos 90, que os europeus, depois do relatório Delors e do Acordo de Maastricht, em dezembro de 91, definiram com muita clareza o cronograma do lançamento do euro e um passo fundamental na integração europeia e do euro como ativo internacional de reserva. Os países, 2 dezenas de países em desenvolvimento endividados, reestruturaram suas dívidas e restabeleceram seu relacionamento com a comunidade financeira internacional no início dos anos 90. E esse conjunto de coisas levou a uma extraordinária redução da aversão ao risco, oportunidades de investimento, tanto é assim que o investimento direto estrangeiro em países em desenvolvimento dobrou a cada 2 anos, 90 para 92, 90 para 94, 94 para 96, mais de 40% ao ano, que era uma expressão da redução da aversão ao risco e das novas oportunidades de investimento que esse contexto internacional prevalecia. Tão importante quanto, ou mais importante, foi a revolução tecnológica em informática e telecomunicações, que permitiu dois fenômenos da maior importância e que presidiram um ciclo extraordinária expansão da economia mundial e do comércio internacional, que viu o seu auge nos últimos 5 anos, 2003 a 2007, e por razões que não tenho espaço para mencionar aqui, está terminando. Estamos vendo um longo período de ajuste na economia mundial agora, com implicações econômicas e políticas. Mas essa revolução tecnológica permitiu uma extraordinária redução de custos de transação, em particular na área financeira, permitiu aumentos de produtividade, redução de custos no processos produtivos e maior interação internacional, e permitiu um aumento de informação, não só informação sobre o que estava ocorrendo no mundo em tempo real, mas também informação sobre padrões de consumo, estilos de vida, distribuições de renda em outros países, níveis de renda e riqueza em outros países. Uma revolução de expectativas com enormes implicações. E é sobre isso que eu queria contra esse pano de fundo, desse extraordinário período de crescimento do início do século XXI, com uma década de antecedência até o presente, e as suas implicações para o que é o tema do debate de hoje, que são mudanças na balança do poder global, perspectivas econômicas e geopolíticas. Nós vivemos num mundo que hoje tem quase 190 países legalmente soberanos. No Fundo Monetário e no Banco Mundial são 185. Mas é um mundo marcado pela interdependência, que mencionou o professor Paul Kennedy, ou por uma mútua dependência, mas marcada por grandes assimetrias e desbalanceamentos e complexidades, no sentido de que
desses 190 países, há um número relativamente reduzido que tem aqueles 3 poderes que o professor Paul Kennedy, mencionando Joseph Nye, num trabalho seminal sobre o paradoxo do poder americano, chamou a atenção, que é o poder militar. Nem todos os países legalmente soberanos do mundo têm, na verdade a maioria não o tem, de influenciar outros, são muito poucos os que o têm. O poder econômico e o poder esse que ele chamou, que o Nye chamou de soft power, é o poder mais light, que é o poder de cooptação, é o poder de atrair outros, não através de coerção e do comando que o poder militar propicia, ou que a supremacia econômica permite, mas é o poder da persuasão, do convencimento, de ideias, valores, posturas que atraem outros países, atraem outras sociedades. E eu acho que fiquei muito satisfeito de ver que ele trouxe de volta à lembrança essa tridimensionalidade do poder que o Joseph Nye chama a atenção. Se me lembro bem, ele diz como se estivesse falando de jogo, que tivesse um jogo tridimensional, com 3 tabuleiros. Tem um primeiro tabuleiro em que vários jogos de xadrez são jogados com outros parceiros que têm poder militar. É o tabuleiro do exercício do poder militar, que tem suas regras próprias e seus códigos próprios e sua organização própria. Tem outro tabuleiro onde tem vários jogos de xadrez, que é o jogo econômico, onde tem um número maior de parceiros e onde tem o paradoxo que Nye fez referência. Se eu me lembro bem, ele diz assim, no seu livro O Paradoxo do Poder Americano, que ele diz assim, nós somos a nação mais importante do ponto de vista econômico e a mais forte do ponto de vista militar que existe no planeta. Não obstante, na área econômica estamos obrigados a cooperar com os outros, que é uma grande verdade, cada vez mais evidente, e como notou o professor Paul Kennedy, ficará cada vez mais evidente quando se busca soluções para essa primeira grande crise financeira global do século XXI, que é esta que está se desenrolando perante nossos olhos. Agora, eu acho que é importante, muito importante, a ideia do soft power, que ele mencionou anteriormente. Eu acho que esse poder foi realmente esgarçado pela atual administração republicana, mas eu acho que ele notou com propriedade que, se há alguma coisa que pelo menos o resto do mundo percebe na candidatura de Barack Obama, é uma postura, uma atitude e uma promessa, que esperamos não seja não cumprida, de mudar um pouco o unilateralismo, a visão do poder militar como se sobrepondo a outro tipo de poderes e a cooperação nas áreas econômicas e o exercício do soft power. Eu acho que o Obama, ele mesmo, pela sua postura, pelo que ele significa em termos de body language, de expressão corporal, pelo seu discurso, ele representa uma perspectiva de retomada do exercício de soft power americano. Quer dizer, a persuasão, o convencimento, a ideia que tem valores na sociedade americana. O professor Dayan chama muito bem na nota que ele me... Nayan Chanda, na nota que ele me permitiu ler antes desse debate, que são coisas que continuam prevalecendo como objetivos de um número muito grande de pessoas ao longo do mundo todo, que são a busca de conciliar liberdades individuais, justiça social e eficiência econômica, tanto no setor público quanto no setor privado. Esse discurso foi um pouco arranhado por eventos recentes, mas ele continua sendo um objetivo desejável de milhões e milhões de pessoas e de dezenas e dezenas de países no mundo. E é uma área para exercício de soft power que não é só os Estados Unidos que pode exercer. Outros países podem e o fazem. E o Brasil não deveria se ver como exceção a essa regra. Nós não temos um poder militar que se projete internacionalmente, mas somos parceiros de uma discussão de cooperação econômica, sem a qual não superaremos as dificuldades atuais e as que virão adiante. O professor Paul Kennedy tem toda a razão. E podemos e devemos também usar o soft power. O conceito de soft power é muito mais amplo que o exercício tradicional da diplomacia. É muito mais amplo que o exercício dos ministérios de relações exteriores. Ele diz respeito à maneira pela qual um país se vê e se apresenta perante o resto do mundo como portador de valores, posturas que têm significado para outros países e populações, que lhes seja útil, que lhes diga respeito e que lhes permita entender um pouco melhor o mundo em que vivem. E eu gostaria que o Brasil fosse um partícipe deste processo, não como através de exercício do seu poder militar, porque as perspectivas aqui
não são extraordinárias em termos da nossa posição relativa em relação às potências efetivamente militares hoje existentes e por se desenvolver no mundo. A nossa postura é mais defensiva, mas na área da cooperação econômica, tão fundamental, e no exercício do soft power, eu acho que o professor Paul Kennedy tem toda a razão. Os comentários deles foram mais voltados para os Estados Unidos, na linha do Joseph Nye, mas eu acho que a mesma tridimensionalidade que Joseph Nye mencionou e que o professor Paul Kennedy recuperou aqui, se aplicam também a vários outros países, inclusive o Brasil. E eu espero, para concluir, eu estou falando demais, que nessa discussão sobre mudanças na balança do poder global, nas suas perspectivas econômicas e geopolíticas, nós sejamos capazes de encontrar um rumo e um caminho para o exercício da cooperação no campo econômico, seja comercial, seja financeiro, seja de investimento direto, seja tecnologia, seja no exercício do soft power. E só para concluir, à luz da crise que nós estamos vivendo hoje, que estará conosco em 2009, seguramente, parte de 2010, passa a ser absolutamente essencial o tipo de a capacidade de respostas que um país tem a dar. E respostas aqui no sentido de não só de política econômica também, mas resposta no sentido de mostrar que entendeu a natureza dos desafios a enfrentar, que tomou uma postura, uma visão de médio e longo prazo, e que está procurando não abandonar um caminho que vinha seguindo há 15 anos, 15, 20 anos, de se mostrar um país mais previsível, mais confiável, um país que não procura reinvenções de roda, com grandes rupturas com o passado, de grandes experimentos heterodoxos jamais experimentados, mas é um país que procura mostrar-se à sua própria população, aos seus próprios investidores, aos investidores externos, principalmente em momentos de maior turbulência, com um país previsível, confiável e com uma visão serena e confiante no seu futuro no concerto das nações. Eu espero que debates como esse que vamos ter, ao qual, infelizmente, eu não poderei continuar, que eu tenho uma reunião de um conselho importante daqui a pouco mais, mas eu não poderia deixar de vir aqui, na verdade, a pedido do presidente Fernando Henrique Cardoso, que gostaria de estar aqui conosco essa manhã e não pôde fazê-lo, mas na qualidade e eu termino aqui, na qualidade de membro do Conselho Deliberativo do Instituto Fernando Henrique Cardoso, eu queria agradecer, primeiro, ao terminar, a presença de todos vocês, agradecer a magnífica acolhida da Fundação Armando Álvares Penteado, nesse extraordinário conjunto arquitetônico em que estamos envolvidos, agradecer a cooperação excelente, prenúncio de muitas que virão entre o Instituto Fernando Henrique Cardoso e o Centro de Estudos Americanos da Fundação Armando Álvares Penteado, tão bem representado pelos embaixadores Sérgio Amaral, Rubens de Cooper e o meu amigo Roberto Macedo, e agradecer o privilégio de assistir uma extraordinária apresentação do professor Paul Kennedy, por quem tenho admiração desde que li o seu Ascensão e Declínio de Grandes Potências, e os professores e o Chen, que eu vi pela sua apresentação, falará sobre a relação bilateral mais importante desse século XXI, que é a relação Estados Unidos e China, além da China com outros países no momento atual. E eu vi a nota curta que me mandou o professor Nayan Chanda, a amplitude da sua visão global sobre problemas do momento, não só na área econômica, como também política e estratégica. É um privilégio estar aqui com vocês. Eu lamento ter chegado extraordinariamente atrasado e ter falado muito mais do que deveria para quem chegou atrasado. Eu peço desculpas, portanto, duplas a todos vocês por esse duplo insulto. Muito obrigado a todos e até a próxima.